Muito bem, pessoal, vamos iniciar mais uma edição do Switch TV Show. Hoje não teremos a tradicional musiquinha de abertura, porque hoje eu tenho que fazer o programa um pouquinho mais rápido, né? Vocês podem ver, né? Eu não estou na minha casa, estou na casa dos meus pais. E daqui a uma horinha mais ou menos eu tenho que zarpar para minha casa, porque eu tenho que voltar para minha residência. Eu tô meio atrasado, porque eu acabei me enrolando com algumas coisas aqui, enfim. É sempre um caos. Sempre que eu tô fora de casa, eu não funciono bem, né? Eu sou o tipo de jogador que só joga bem em casa. Eu sou caseiro. Fora de casa, irmão, eu não rendo. E aí eu tô meio enrolado, e aí por conta disso o programa de hoje vai ter que ser numa vibe um pouquinho mais acelerada, só que eu vou manter a qualidade. Porque aqui a gente acelera, mas mantém a qualidade. É aquela rapidinha gostosa, sabe? Aquela rapidinha tchuquinha. Dura ali seus 15 minutinhos. 15 minutinhos, pô. Pra muita gente, 15 minutos é o quê? Maior performance da vida, né? O tempo é relativo, como diria os gênios, né? O tempo é relativo. Mas, enfim. É aqueles 15 minutinhos que vale a pena, sabe? Que vale a pena. Então, vamos aqui pra uma rapidinha gostosa nessa segunda-feira. O tema do programa de hoje serão previsões, né? Amanhã a gente vai ter a abertura da temporada 25-26. Finalmente a temporada vai começar. E aí, pra gente, né, já entrar no climinha, eu vou aqui tentar prever os vencedores, né, dos prêmios individuais. MVP, DPOY, novato do ano, enfim. Vou tentar prever quem vai papar esses prêmios. E vou tentar prever também quem serão os finalistas de conferência e quem vai ser o grande campeão da temporada. Será que eu vou ser clubista? Será que eu vou deixar o coração falar mais alto? Quando as pernas não respondem mais ao cérebro! Será que eu vou deixar a emoção falar mais alto? Ou eu vou ser racional no meu palpite? Fica até o final pra conferir. Fica até o final pra descobrir. Então, programa de hoje de palpites, tá? De prévias, de previsões, né? Vamos aqui exercitar os meus dons de futurologia. E vambora, né, cara? Antes, só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos para dar aquela moral. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro para garantir 10% de desconto nas suas compras. Rapaz, 10%! Você vai na Centauro, dá uma olhadinha lá no catálogo infinito que eles têm. Impressionante, você acha tudo na Centauro, irmão. Você acha tudo. Pega ali o produtinho que você gostou. Na hora de comprar, na hora de pagar, cupomzinho SWISH10, você pega 10% de desconto e ainda ajuda o canal. Então, fica a dica, vai na Centauro, bota o cupomzinho, né, e faz a festa. E vambora, né, roda a vinhetinha e vamos aqui começar com as nossas previsões. Antes, eu só quero comentar bem rapidinho sobre uma renovação que foi feita ontem, que eu acho que vale a pena dar um destaque, né. Não foi só o Kevin Durant que renovou, teve mais gente renovando. E teve um jogador em específico que merece ser falado aqui no programa. Porque eu sou muito fã dele e a renovação foi maravilhosa. Então, vou começar falando sobre essa renovação e aí a gente já entra de fato nos palpites. Fechou? Vambora. Vamos lá, cara. De qual jogador que eu tô falando, né? Quem é que renovou o contrato ontem que merece ser exaltado? Simplesmente um dos melhores defensores da liga. Tô falando de Toumani Camara. Toumani Camara, do Portland Trail Blazers, assinou uma renovação de 4 anos, 82 milhões de dólares. Uma renovação simplesmente espetacular e uma renovação, um contrato que eu já coloco como uma das maiores pechinchas, uma das maiores barganhas de toda a liga, tá? Você pegar um cara como o Toumani Camara por 4 anos, pagando um pouco mais de 20 milhões de média, é uma puta barganha, porque a gente já tá falando de um dos melhores defensores da liga, ele já tá nesse patamar, pra mim ele tá na primeira prateleira de defensores, e é um jogador que ofensivamente vem mostrando uma evolução exponencial, especialmente nas bolas de 3. Né? Se você pega aí a evolução do Camara, no primeiro ano dele ele teve o quê?
32% de aproveitamento para 3, o que é um aproveitamento para os padrões NBA um pouquinho abaixo da média. Temporada passada ele teve 37%. E nessa pré-temporada, ele teve alguns jogos arremessando para mais de 40 para 3. Então é um jogador que está em franca evolução na parte ofensiva e que já é um defensor inacreditavelmente absurdo. Então, o Blazers garante esse cara, que tá muito longe ainda do seu auge, por 4 anos pagando um pouco mais de 20 milhões de média, cara. 20 milhões de média é muito abaixo para um cara do nível do Camara. Um cara que executa as funções que o Camara executa. Né? Hoje na NBA, nenhuma função é tão valiosa, é tão importante para um título como a função de 3D. Você ter no seu time especialistas em 3 pontos e que ainda defendem em alto nível, te coloca muito perto de uma briga por título. Olha o Oklahoma temporada passada. Né? Com o Alex Caruso ali, com o Aaron Wiggins, com o próprio Lu Dort, né? Olha Indiana, com o Aaron Nesmith. Ter 3Ds de alto nível te coloca no alto nível da NBA, te coloca para disputar no mais alto nível. E o Blazers tem nas mãos um cara que tem potencial para ser um dos, cara, sei lá, um dos 5 melhores nessa função nos próximos anos. A gente pode daqui 2 anos estar falando do terceiro, do segundo melhor 3D da liga que seja. O Toumani Camara, ele tem esse potencial, cara. Ele tem esse potencial, né? E aí a gente vai estar falando de daqui 2, 3 anos, um Toumani Camara ganhando 20,5 milhões, cara. É uma puta barganha. Uma puta barganha. Então, eu não poderia deixar de falar sobre essa renovação e não poderia deixar de exaltar o grande trabalho que o Blazers fez aqui, mano. Que trabalho excelente. E outro detalhe, a gente tá falando de um jogador que não perde jogos. O Toumani Camara, você pega aqui, ó. Ele tá na liga. Deixa eu só pegar aqui o número exato, ó. Ele tá na liga desde, assim, ele chegou na liga em 2023. Nas 2 temporadas que ele jogou, ele soma 148 jogos, cara. 70 na primeira temporada e 78 temporada passada. E aí, só pegando aqui a evolução certinha dele em bolas de 3, ele saiu de 33,7 no seu ano de calouro para 37,6 temporada passada. 37,5, perdão. 37,5, cara. Matando quase 2 bolas de 3 em 5 tentadas. E ele tá evoluindo. Ele tá em franca evolução. Então, sim, a gente tá falando de um potencial top 2, top 3 3Ds da liga nos próximos 2 anos. Cara, é surreal, cara. Que contrato fantástico que o Blazers assinou. E, mano, que inveja, cara. Eu sou fã do Toumani Camara. Cara, ele tem 25 anos. Meu Deus do céu, mano. O moleque é muito novo. Ele é muito novo e já é muito bom. Que renovação, cara. Que trabalho do Blazers, mano. E ontem eles também renovaram com o Shadon Sharp, mano. Então o Blazers fez uma off-season excelente. Eu questiono um pouquinho a troca pelo Holiday. Questiono, porque meio que não encaixa com o projeto do Blazers de ser um time jovem e tal. Questiono. Questionei a escolha do Hansen Young no draft. Questionei. Achei que foi muito cedo. Mas, no geral, cara, o Blazers tem feito um trabalho excelente nos últimos 2, 3 anos. Tem montado uma base jovem muito boa e tem feito uma manutenção muito boa dessa base. E as renovações de Camara e Shadon Sharp foram excelentes. Fica agora a dúvida, né, sobre Scoot Henderson. Né, o que vai ser dele. Essa temporada é decisiva pro futuro dele. Mas mesmo se o Scoot não virar, né, não ser o que era esperado dele na época do draft, o Blazer já vai ter acertado muito nessa reconstrução. A reconstrução já foi bem feita. Eu sou fã do Chauncey Billups? Não sou. Mas eu acho que ele é competente o suficiente para fazer esse time nos próximos 2 anos
voltar forte pro cenário de playoff na NBA. Nessa temporada eu já acho que o Blazers pode brigar, viu, por um play-in. Mas daqui uns 2 aninhos, o Blazers tem tudo pra voltar a ser aquele time que todo ano tá no playoff. Tem tudo, né? Porque essa base jovem que eles têm é muito boa, cara. É de fato muito boa. Eles estão conseguindo excelentes contratos. Cara, esse contrato do Camara mano, é bizarro, cara. Que contrato excepcional. Inclusive, vale até fazer um programa um dia desses sobre as maiores barganhas da NBA atual, né? Os contratos mais, né, que tem o melhor custo-benefício da liga. E com certeza o do Toumani Camara vai estar, viu? Com certeza o do Toumani Camara vai estar, não tenho dúvidas disso. Enfim, saindo da renovação, vamos agora entrar de fato no tema principal do vídeo. Vamos aqui para as prévias da temporada. E aí eu vou começar com as prévias para os prêmios individuais, tá? E aí depois eu fecho, né, com os meus palpites para a final de conferência, para a final da NBA e, obviamente, para campeão da temporada. Vamos aqui pro primeiro prêmio individual. Cara, vamos já começar com o novato do ano? E aí eu vou deixar o MVP, o DPOY pro final, né? Que aí eu acho que são os prêmios mais interessantes. Não que o novato do ano não seja interessante, é interessante pra caramba. Só que, enfim. Vamos começar com o novato do ano. Aqui pra mim, cara, tem 3 moleques que estão acima dos outros nessa disputa, né? Cooper Flagg, Dylan Harper e o VJ Edecombe. Eu acho muito difícil sair desses 3. Acho que o Trey Johnson, do Wizards, pode entrar nessa briga. Acho que o Ace Bailey também pode entrar nessa briga. Inclusive, o Ace Bailey fez uma excelente pré-temporada. Mas hoje o meu palpite fica muito entre esses 3, né? Flagg, Edecombe e Dylan Harper. E aí, pensando nesses 3, eu acho que o Dylan Harper é o que menos tem chance desses 3, porque ele não deve ser titular. E querendo ou não, isso acaba contando, até pensando em números, né? É muito mais fácil você colocar números como titular, tendo uma minutagem alta, do que você sendo reserva. E o Dylan Harper, pelo menos nos primeiros jogos aí do Spurs, vai ser reserva. A menos que role uma lesão do Darren Fox ou do Castle, os dois vão ser os integrantes titulares do backcourt de San Antonio, com o Dylan Harper vindo do banco. Já no caso do Flagg e do Edecombe, os dois serão titulares, né? O Flagg vai ser titular absoluto e o Edecombe começa, pelo menos, como titular. Então, a princípio, eu vejo os dois com mais chance, Edecombe e Cooper Flagg. E entre os dois, eu vejo o Cooper Flagg com uma probabilidade maior de ser o novato do ano. Primeiro, por ele ser mais talentoso, ele é o maior talento desse draft, então, talento por talento, eu acho ele melhor do que o Edecombe. E eu acho que ele tá numa posição muito tranquila pra, jogar sem pressão, né? Claro, ele vai ter a pressão natural de ser uma pick 1, de ser um dos melhores prospectos dos últimos anos, ele vai ter essa pressão natural. Mas o fato dele estar num Dallas cheio de veterano pica, um time que vai brigar por coisa grande, que vai brigar por playoff, e um time onde ele não vai ter a obrigação de ser a primeira, a segunda, ou talvez nem a terceira opção no ataque, eu acho que isso vai dar uma tranquilidade muito grande pra ele jogar de forma tranquila, sabe? Dele fazer o que ele sabe fazer, que é o quê? Defender pra caralho, pontuar por dentro, matar a bolinha de fora ali, né? Que ele melhorou bastante a sua bola de 3. A gente viu na Summer League, ele melhorou. Na Summer League não, na pré-temporada ele arremessando bem de 3. Criando pros seus companheiros, mostrando sua capacidade de passe. E aprendendo, sabe? Aprendendo com o Anthony Davis, aprendendo com o Kyrie Irving. Mano, ele vai ter a tutela de 2 futuros Hall da Fama, mano. Quantos jogadores no seu ano de calouro tiveram isso? Então acho que o Cooper Flagg ele tá numa posição muito tranquila pra jogar bem, sabe? Pra jogar bem. E ele tá num time que vai ter muito holofote, vai ter muito destaque, né? E mesmo no prêmio de novato do ano, a campanha coletiva não ter tanta influência como tem em outros prêmios, eu acho que na bola dividida ali, eu acho que ajuda você estar num time melhor. Você tá num time mais em evidência. E aí eu vejo o Cooper Flagg hoje estando num cenário muito favorável para ele de fato levar o Rook of the Year. Então hoje, meu palpite, minha previsão para novato do ano é o Cooper Flagg. Indo agora para o prêmio de
Sexto homem, vai. Vamos de melhor sexto homem. Esse aqui, ó, sexto homem e Most Improved Player são dois prêmios difíceis de você prever. O jogador mais clutch também é difícil. Porque tem várias variáveis. No caso do sexto homem, por exemplo, você tem que pensar em jogadores que vão jogar a maior parte ou toda a temporada vindo do banco, né? Você tem que tentar projetar as rotações para ver quem é que vai ser reserva. E aí, tentando aqui escolher alguns nomes, eu acho que Naz Reid vai ter muita chance, né? Ele tende a ter números muito bons ali vindo do banco do Minnesota, porque ele vem tendo números muito bons vindo do banco do Minnesota já, então ele deve seguir a tendência. Eu acho que... Cara, eu vou te falar, se o John Collins for reserva lá no Clippers, eu acho que ele pode entrar nessa discussão, viu? É que eu acho que ele vai acabar sendo titular. Eu acho que vai acabar ele sendo mais titular do que reserva durante a temporada. Mas se ele for mais reserva do que titular durante o ano, eu acho que o John Collins tem boas chances de entrar nessa discussão. Peyton Pritchard não vai, porque ele vai ser titular lá no Celtics, pelo menos é a expectativa. Então acho que o Pritchard sai fora. O Anthony Simons pode entrar nessa briga, né? O Anthony Simons pode entrar nessa briga. O Anthony Simons é um candidato aí a sexto homem. Que mais dá pra colocar? Cara, eu vou te falar, o Josh Hart. Inclusive, meu palpite vai ser Josh Hart. Né, o Mike Brown, durante a pré-temporada, ele usou muito Mitchell Robinson e Towns juntos. Né? Usou muito essa lineup com dois pivôs, tendo Mikal, Anunoby e Jalen Brunson completando o quinteto. Então, tendo como base o que foi testado pelo Mike Brown na pré-temporada, eu acho que o Josh Hart tende a vir do banco nesse time do Knicks. E ele vindo do banco, ele tem tudo pra ser um dos melhores jogadores vindo do banco da NBA. Porque é um cara que te entrega uma puta energia na defesa, é um cara que joga sempre no 220, é um jogador que pega muito rebote, é um jogador que consegue manter, né, uma boa média ali de pontos, entre os 10 e 12 pontos de média. E é um cara que no último ano mesmo teve muito triplo-duplo, teve muito duplo-duplo. Eu acho que vindo do banco ele consegue manter essa pegada, né? Então... E vai estar jogando em Nova York, vai estar num time que, pelo menos a tendência, é que lidere ou brigue pela liderança do leste. Então, eu acho que o Josh Hart ele tem boas condições de levar o prêmio de sexto homem, viu? Acho que ele, né, Naz Reid seriam os meus principais palpites, né? E o Alexander Walker em Atlanta também é uma possibilidade, mas hoje eu fecho no Josh Hart, né? Eu vou de Josh Hart para melhor sexto homem. Most Improved Player, que é o prêmio de jogador que mais evoluiu, esse é outro também muito complicado de prever, mas eu tenho dois nomes muito fortes, né? O primeiro é o Matas Buzelis, do Chicago Bulls. Ele fechou muito bem a temporada passada, teve uma reta final de temporada muito boa, e ele começou os trabalhos aí nessa temporada muito bem, né? Fez uma puta Summer League, fez uma puta pré-temporada, se garantiu, se consolidou como titular do time, então ele vai começar a temporada já como titular e deve se manter como titular durante todo o ano, tendo protagonismo, tendo espaço. Então eu acho que o Buzelis vem muito forte para brigar pelo MIP, é um candidato muito bom. E o outro, que aí vai ser meu palpite, é Benedict Mathurin, né? O Mathurin do Indiana Pacers é o meu palpite para Most Improved Player. Ele é um cara que já foi, né, nos últimos anos, uma das principais peças ofensivas desse time do Pacers. Foi um cara importantíssimo temporada passada, mesmo com as suas oscilações. E nesse ano ele vai ser titular, né, cara? Ele vai ser titular por conta da ausência do Haliburton. Vai ter mais a bola, vai ter mais protagonismo. Inclusive, eu acho que ele será a segunda opção desse ataque, depois do Siakam. A primeira opção vai ser o Siakam e a segunda opção acho que vai ser ele. É um pontuador nato, é um scorer de alto nível, é um cara que temporada passada teve mais de 16 pontos de média. E imaginando ele como titular, tendo mais a bola, tendo mais minutos, eu acho que ele consegue aumentar essa média para pelo menos uns 21, 22 pontos. E aí a gente estaria falando de uma evolução de 6 pontos, 7 pontos em relação à temporada passada, o que é uma evolução muito boa. E eu acho que em termos de assistências ele também deve evoluir. Eu acho que ele vem para pelo menos umas 3, 4 assistências, o que seria o dobro do que ele teve temporada passada. Então,
Imaginando um cara como ele saindo do banco, virando titular e aumentando a sua pontuação em 6, 7 pontos e as suas assistências em 2 vezes, eu acho que ele teria, né, argumentos suficientes para levar o prêmio de MIP. Né? Então, Most Improved Player, eu vou de Benedict Mathurin, mas com a menção mais do que honrosa a Matas Buzeres, que eu acho que vai ter muita chance. Mas eu vou de Benedict Mathurin. É meu palpite. Jogador mais decisivo, né? O famoso Clutch Player of the Year. Esse aqui é muito complexo, porque você tem que pensar num jogador clutch, que tem histórico de ser clutch, e que vai estar num time que vai disputar e vencer muitos clutches, né? Então você tem que, por exemplo, times como Oklahoma, times como Cleveland, como Houston, como Denver, são times que eu tiro dessa... São jogadores desses times que eu tiro dessa briga pelo Clutch Player of the Year. Por quê? Porque são jogadores que estão em times que não devem disputar tantos clutches assim. O Thunder mesmo, temporada passada, a esmagadora maioria dos jogos que venceu por 20 pontos, 15 pontos. Então não teve clutches, né? Então, jogadores desses times eu descarto. Ao mesmo tempo que jogadores de times de tanque também não dá pra ser considerado, porque pro cara ser o jogador mais clutch do ano, ele tem que vencer muitos jogos no clutch. E Jazz, Wizards, Brooklyn são times que não vão vencer jogos, muito menos jogos no clutch. Então, os jogadores desses times eu também tiro. Me sobra muitos caras ainda, né? Me sobra muitas opções. Cara, difícil. Um cara que eu acho que pode levar legal esse prêmio é o Luka. Sabe por quê? Primeiro que ele vai estar no Lakers, né? E aí, por ele estar no Lakers, ele já se coloca muito bem na disputa de qualquer prêmio individual. E como eu acho que ele não vai ser o MVP, daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês meus palpites, mas eu não coloco o Luka como MVP. E aí, por ele ser o Luka e por ele estar no Lakers, eu acho que pode ser que a NBA queira dar um prêmio pra ele, meio que de consolação, do tipo, você não foi MVP, mas, pô, toma o prêmio de jogador mais clutch, pra gente ficar legal. Olha aí que beleza. Tamo te premiando. Acho que isso pode acontecer. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem um argumento mais válido, que é o argumento de que o Lakers deve ser um time de alto volume ofensivo, só que com uma defesa problemática. Pelo menos é o que se apresentou na pré-temporada. E é o que se apresenta tendo como base o elenco que o Lakers tem. O Lakers não tem um elenco que me faz acreditar que eles vão ter uma defesa de alto nível. Não. O elenco do Lakers me mostra que eles vão ser um time de muito ataque, de muitos pontos, com Reeves, com Luka, com LeBron, só que com uma defesa questionável. Com uma defesa que vai ceder bastante pontos. E aí, nesse cenário, a gente imagina que o Lakers vai ter muitos jogos de tiroteio, né, de trocação. O que pode levar o Lakers a disputar muitos clutches. E o Luka, historicamente, é um cara que sempre rende em clutch time. É um cara que decide muito jogo, que resolve muito jogo. Então, ele estando num time que dispute vários clutches, ele tende a ter uma média de pontos muito alta em clutch times. E ele vai estar no Lakers. Ou seja, vai estar num holofote muito grande. E ele é o Luka Doncic. Então, acho que esses fatores, junto ao fator de, ele não vai ganhar o MVP, então a gente vai ter que dar um prêmio pra ele. Eu acho que o Luka leva o Clutch Player of the Year. É um argumento plausível, um argumento que se sustenta? Talvez não, é subjetivo, mas, mano, o prêmio de Clutch Player of the Year é muito complexo de palpitar. Então, eu vou me apegar nessa minha subjetividade e vou no Luka Doncic. Se você concorda com os meus argumentos, beleza. Se não concorda, argumente melhor aí. Argumente melhor. Então, Clutch Player of the Year, Luka. Coach of the Year, eu tenho um palpite. Claro, Joey Mazzulla. Eu tô fechado com o mascador de chiclete. Eu vou te explicar por quê. Normalmente, o prêmio de melhor treinador é dado pro treinador que consegue tirar algo que ninguém esperava de um time. Tá ligado? E eu acho, cara, que o Mazzulla, ele tá numa condição onde, se ele faz esse Celtics vencer
48 jogos na regular, eu acho que ele vai fazer muita gente se surpreender, porque ninguém tá dando nada pro Celtics. Por conta das saídas do Porzingis, do Horford, do Holiday e pela questão da lesão do Tatum, a galera meio que tá esquecendo do Celtics. A galera tá tirando o Celtics pra nada. E a galera tá esquecendo que é um time que ainda tem Jaylen Brown, que ainda tem Derrick White, que tem um estilo de jogo já muito bem enraizado, tem uma identidade já muito fixa, e que tem a possibilidade muito grande de ter o Tatum de volta bem antes do que é esperado. Então, eu acho que esse time do Celtics vai surpreender muita gente. E estando no leste, cara, eu consigo ver fácil esse Celtics chegando a 48 vitórias, por exemplo. Eu não acho absurdo. Jogaria meu dinheiro nisso? Talvez não. Mas eu não acho absurdo não, cara. Não acho absurdo, ainda mais se o Tatum voltar em março, por exemplo. Vamos supor que o Tatum volte em março. Cara, eu consigo ver o Celtics batendo 48 vitórias. Sinceramente, eu consigo ver, né? Então, é um cenário que eu acho possível e que eu acho que, se confirmar, vai fazer muita gente se surpreender. E aí o Mazzulla teria um caso muito forte para levar o prêmio. Então, meu palpite hoje para melhor treinador da temporada é Joey Mazzulla. É o mascador de chiclete. Eu vou de Mazzulla aqui, tá? Caminhando aqui para os últimos prêmios, Depoy. O Depoy aqui é poupar tempo. Aqui eu não vou nem enrolar muito. É Victor Wembanyama. Inclusive, o meu palpite para Depoy para os próximos 20 anos vai ser o mesmo. Vai ser sempre Victor Wembanyama. Por quê? Porque nenhum jogador na liga tem o mesmo impacto que esse moleque tem na defesa. Ninguém. Pega Gobert, pega Adebayo, não tem. Não tem. Saudável, ninguém tem o mesmo impacto do Victor Wembanyama. O Wembanyama só não ganhou o Depoy temporada passada porque ele machucou. Se ele não tivesse machucado, se ele tivesse cumprido o número mínimo de jogos, ele teria ganhado o Depoy de forma unânime. Até a lesão dele não havia discussão sobre o Depoy, era ele. E é o mesmo Wembanyama que no ano de calouro poderia ter vencido também o Depoy. Ganhou o Gobert, pra mim, de forma injusta. Pra mim, o Wemby tinha que ter ganhado. Tinha que ter ganho, perdão. Então a gente tá falando de um moleque que já poderia ter 2 Depoys na prateleira dele. E é um moleque que pra essa temporada evoluiu fisicamente, ele tá mais alto, ele tá mais forte, e ele vai estar num time melhor. Então assim, a menos que caia um meteoro na Terra, ou a menos que ele se lesione de novo, coisa que, se Deus abençoar, não vai acontecer, ele deve ganhar o Depoy de forma bem tranquila. De forma bem tranquila. E eu acredito que a partir do momento que ele ganhar o primeiro, ele vai realmente construir uma dinastia, cara. Eu acho que o Wembanyama com o prêmio de Depoy vai ser parecido com o que o Jordan foi no prêmio de MVP. Acho que vai chegar um ponto onde a liga vai parar de dar o Depoy pro Wemby, porque vai ficar chato. Da mesma forma que a NBA parou de dar o MVP pro Jordan porque tava muito chato. Né? Só ele ganhava. Eu acho que isso vai acontecer com o Wembanyama 100%. Né? Então, meu palpite para Depoy é muito simples, é Victor Wembanyama unânime, na minha opinião, tá? Ah, Luiz, mas e o Gobert e o Giannis, você não acha que eles podem ganhar? Cara, eles podem disputar, mas ganhar, eu acho muito difícil alguém ganhar do Wembanyama. Eu acho muito difícil, tá? Então, Depoy, Wembanyama. E agora, indo pro crème de la crème, vamos para o MVP, né? Recapitulando, né, os outros prêmios. Depoy, Wembanyama, meu palpite. Treinador do ano, Mazzulla. Jogador mais decisivo, jogador mais clutch, Luka. MIP, Multiple Player, jogador que mais evoluiu, Mathurin. Melhor sexto homem, Josh Hart. E novato do ano, Cooper Flag. Esses são os meus palpites para os prêmios individuais. E agora, indo pro MVP... Cara, vamos lá. Luka Doncic pode brigar pelo MVP? Eu acho que pode. Né? Por ele ser o Luka, por ele estar mais magro e por ele estar no Lakers, que querendo ou não, é um holofote a mais que ajuda muito
a ele ser votado, né? Então, eu acho que o Luka tem muita chance, tá? Acho que o Luka, inclusive, pode ter os melhores números da carreira dele. Com certeza. Então, acho que o Luka pode brigar. Eu acho que o Alperen Sengun pode brigar. Nesse Houston, com Kevin Durant, com ele sendo agora, né, o playmaker principal do time, né, sendo utilizado como esse conector e tal, eu acho que o Sengun tem tudo para ter os melhores números da carreira também. E como ele vai estar num time de grande destaque, que deve brigar pelo topo do Oeste, eu acho que o Sengun pode ser bem votado também. Então o Sengun tá na disputa, o Luka tá na disputa. Eu acho que o Cade Cunningham em algum momento vai entrar na discussão de top 4, top 5 da temporada. Eu acho. Mas pra mim, cara, é muito difícil que o prêmio saia ou de Shai, ou de Jokic, ou de Giannis, tá? Pra mim, é entre esses três. O Luka pode entrar nesse top 3, talvez no lugar do Giannis, muito pela questão da campanha do Bucks, que talvez não seja tão boa, né? Então, eu acho que o Luka pode até entrar no top 3. Mas Shai e Jokic, pra mim, eles estão num patamar que eu julgo à frente dos outros. Não tô falando que o Shai necessariamente é um jogador melhor do que o Luka. Não, acho que o Luka é melhor do que o Shai. Eu amo o Shai, tá? Mas eu acho o Luka melhor. Beleza, é gosto. Eu já falei, o Luka é meu jogador favorito na NBA. Já falei isso várias vezes. Mas o fato do Shai ser o Shai, com a consistência que ele tem, com a capacidade de pontos que ele tem, com a defesa que ele tem, e jogando no Thunder, que tem tudo pra superar 65 vitórias de novo, como fez na temporada passada chegando a 68, eu acho que o Shai, ele tá num patamar acima do Luka em relação ao MVP. A projeção do Shai pra ser MVP, pra mim, é melhor do que a do Luka. Ele tem mais chance. Ele tem mais chance, ao meu ver. Né? É um time mais pronto, é o atual campeão, enfim. O Shai tá numa situação coletiva melhor. E individualmente o Shai, ele é absurdo. Ele é fantástico. Né? Então é um combo muito forte pra ele ser o MVP. Então acho que o caso de MVP do Shai é mais forte pro do Luka. E eu acho que o caso de MVP do Jokic é mais forte do que de todos. Tá? Eu acho que o Jokic tem absolutamente tudo pra ganhar o seu quarto MVP. Inclusive, o Jokic é muito bizarro, né? Porque se ele tivesse vencido os últimos 5 MVPs, seria completamente justo. É muito louco isso, né? O Jokic ele já poderia ter 5 MVPs, pô. Ele poderia. Super poderia, né? Loucura. Mas eu acho que esse ano ele pega o quarto dele. Sabe por quê? Porque eu não vejo ele tendo números piores do que o ano passado, e ano passado ele teve os melhores números da carreira. Mas eu acho que ele pode ter números tão bons quanto, e aí a gente tá falando de médias de triple-double, com 29,6 pontos, 12,7 rebotes e 10,2 assistências. Eu acho que ele pode colocar esses números de novo fácil. Fácil, inclusive eu acho que é a tendência. Só que diferente do ano passado, ele deve ter uma campanha melhor. Uma campanha coletiva melhor. O que tirou o MVP do Jokic temporada passada, para além de qualquer questão de a NBA não vai dar 4 MVPs pro Jokic, a NBA quer mudar o MVP, a NBA não quer que o MVP seja o mesmo todo ano. Para além dessas teorias da conspiração, o que tirou o MVP do Jokic temporada passada de forma objetiva foi a campanha. O fato do Shai ter tido números incríveis, ter sido cestinha da temporada e ter sido o principal jogador do melhor time da temporada, isso fez o Shai ganhar. Isso fez o Shai levar o MVP. Porque se você me perguntar, Luiz, 100% individual, quem jogou mais bola na temporada passada? Eu vou dizer que foi o Jokic. O Jokic foi o melhor jogador individualmente, só que MVP não é só individual. E já faz tempo, a galera às vezes não entende isso. Ah, mas é o jogador mais valioso, não é a melhor campanha. Gente, o MVP é a junção das duas coisas. É o melhor jogador, a melhor narrativa, com a melhor campanha. Você ter uma campanha absurda te coloca numa posição muito favorável para ganhar o MVP. Ponto. É assim que as coisas funcionam. Eu concordo com esse argumento? Eu não concordo 100%. Acho que o individual deveria ter um peso maior. Mas é assim que funciona. É assim que funciona e não é de hoje, tá?
Então, objetivamente, o que tirou o MVP do Jokic temporada passada foi o coletivo. Se ele tivesse tido uma campanha tão boa quanto a do Thunder, se o Denver, né, tivesse tido uma campanha tão boa quanto a do Thunder, o Jokic teria ganhado o MVP. Teria ganhado o MVP, sacou? E eu acho que nessa temporada isso pode acontecer. Com as adições que o Denver teve no elenco, eu acho que Denver tem muita chance de ter uma campanha tão boa ou até melhor do que a do Thunder. Eu consigo ver tranquilamente o Denver terminando como seed 1. Com o Jokic entregando números bizarros, com o Jokic tendo um impacto em vitórias bizarro. Inclusive, nenhum jogador na liga tem tanto impacto em vitórias como o Nikola Jokic. Nenhum jogador é tão influente numa quadra de basquete quanto o Nikola Jokic. Então, olhando pra tudo e projetando um Denver mais forte, um Denver tão bom quanto o Oklahoma, eu acho que na bola dividida nesse ano entre Luka, Shea, Jokic ou Giannis, eu acho que o Jokic tá num patamar acima. E meu palpite é Nikola Jokic levando o MVP, levantando o seu quarto troféu de MVP e entrando, né, em certas conversas aí, né? Conversas que vão deixar uma galera bem desconfortável. Então, meu palpite pro MVP é esse, né? Então, é isso. Pra mim, Nikola Jokic será o MVP. E aí eu quero saber de você. Você concorda? Você discorda? Você acha que vai ser o Luka? Você acha que vai ser o Shea? Você acha que vai ser o Giannis? Você acha que vai ser o Şangun? Será? Quem você acha que vai ser o MVP da temporada? Comenta aí que eu quero muito saber. Tá bom? Então, meus palpites para os prêmios individuais são esses. Indo agora para a reta final, e aí eu vou ter que dar uma acelerada aqui porque eu já tô começando a me atrasar. Vamos aqui para os palpites coletivos, né? Começando com o meu palpite para a final do leste, e aí eu vou no seguro. Eu vou de Knicks e Cavs, tá? Para mim são os dois times que tendem a ser os melhores da conferência. Acho que o Orlando tem chance também de chegar na final, tá? Mas meu palpite seguro é Knicks e Cavs. É Knicks e Cavs, tá? E no oeste, pro meu desespero, meu palpite é Thunder e Denver. Eu acho que Houston tem condições também, mas eu vejo Thunder e Denver um patamar acima de Houston, tá? Eu acho que os dois têm tudo pra fazer a final e pra mim vai ser horrível, porque eu acredito que eu não vou ver o Thunder chegando em mais uma final, porque nesse cenário eu acho que Denver leva. Eu já venho falando há um tempo que nenhum time no Oeste me põe mais medo como torcedor do Thunder do que o Denver. Depois do que Denver fez temporada passada, com o elenco todo fudido, sem banco, levou o Thunder a 7 jogos, eu tô com um cagaço absurdo de pegar esses caras de novo no playoff. A experiência de enfrentar o Nikola Jokic no playoff é uma das mais desesperadoras que eu já vivenciei. É surreal enfrentar o Jokic, porque ele é um cara que você simplesmente não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada contra ele, né? É bizarro. Então, eu acho que vai ser uma final de conferência disputada, dura, equilibrada, mas no fim eu acho que Denver leva. Obviamente, se chegar saudável, se não tiver lesão, enfim. Imaginando os dois times 100%, eu acho que Denver leva. Por ser um time mais experiente, por ser um time com a profundidade de elenco maravilhosa e por ter o fator Nikola Jokic. Isso pesa muito, cara. Muito. Se ele tivesse um reserva decente temporada passada, se o Denver tivesse menos jogadores lesionados, se tivesse um Aaron Gordon saudável, eu acho que Denver teria ganhado do Oklahoma. Eu acho que teria. E nessa temporada, a tendência é que Denver tenha maior profundidade. Né? Tendência não, vai ter maior profundidade. O Jokic finalmente vai ter um reserva decente, que vai ser o Valanciunas. E se a galera chegar saudável, se ninguém machucar, eu acho que Denver tem muita chance de ser finalista. Meu palpite pra final do Oeste é Denver passando, assim como o meu palpite pra final do Leste é o Knicks. Eu acho que o Knicks passa do Cavaliers. E na final da NBA, meu palpite é Denver Nuggets.
tá? O meu palpite pra campeão em 25-26 é Denver Nuggets. Pra mim, o Denver vence as finais contra o Knicks por 4-1. 4-1. Nikola Jokic leva mais um campeonato, leva mais um Finals MVP e entra de vez na discussão de top 10. Essa é a minha previsão. Jokic será MVP, Jokic será bicampeão, Jokic será bi-Finals MVP e ao fim da temporada a gente vai colocar Nikola Jokic na briga por top 10 da história da NBA. É isso. Cravei, hein? Mentalizei. Concorda com as minhas previsões? Quais são as suas previsões, seu canalha? Você tá me julgando nos comentários, mas eu quero que você comente aqui. Quem que você acha que vai ser campeão? Quem vai ser o MVP? Quem vai ser o Coach of the Year? Comenta aí, quero saber suas prévias, suas previsões. Obrigado, tá, pela audiência nessa segunda-feira. A gente se vê amanhã com mais conteúdo. Obrigado, beijo. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 na Centauro pra, né, dar aquela moral. E um abraço, minha gente. Um abraço, fiquem bem e tchau.